A sessão espiritual do descarrego é a oportunidade de romper com tudo que prende e atrapalha a sua vida. Eu era uma pessoa viciada, eu bebia todos os dias, não dormia bem, eu tinha depressão, eu não saía de casa, eu me trancava quando a minha família saía para as coisas, para as festas, assim, eu me trancava dentro do banheiro e não queria sair. Era muita turbulência, não conseguia dormir direito, sempre ansiosa, sempre preocupada. Cheguei pensando em se matar, só que eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Você pode não enxergar, mas há uma força invisível que trabalha para que os seus caminhos sejam abertos. É outra Fernanda, faz um mês mais ou menos que eu tô vindo a convite, né? E se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Embora seja pouco tempo, eu já tô recebendo algumas bênçãos, né? Mas a maior delas é a fé, é o Espírito Santo e seguir em paz. E a partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida e falei para Deus que eu queria mudança de vida e que eu não queria mais ser uma viciada, tomar 5, 6 bebidas alcoólicas por dia. E hoje eu sou liberta dos vícios. Venho para a reunião de libertação para conseguir a cura divina, né? A transformação interior. Muitos problemas vêm de raízes espirituais e somente uma força maior é capaz de arrancar de vez esse problema. Eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu estava correndo da polícia quando eu vivia no crime e Deus usava pessoas para falar comigo. Eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Venha fazer esse desafio. Participe desta reunião e veja o mal ser quebrado em sua vida. A mudança que você procura está aqui. Sexta-feira, sessão espiritual do descarrego. Às 7 horas, às 10, meio-dia, às 15 e às 7 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Se você quer mudar de vida, se você precisa de uma libertação, aí está o caminho. O que essas pessoas fizeram foi aceitar um convite, como esse que está sendo dado a você. Essa oportunidade para você ficar livre dos problemas que te aprisionam. Você que tem dores de cabeça constantes, você que seus caminhos estão fechados, você percebe um peso, sabe? Uma sensação ruim. Há quem veja vultos, venha ouvir vozes. Você sabe que o que está na sua vida não é algo bom, não é algo de Deus. Pelo contrário, você percebe que as trevas estão te dominando e você não sabe como ficar livre disso. Nessa reunião que acontece sexta-feira, é uma reunião de libertação e você não vai pagar nada por isso. A entrada é gratuita, estacionamento, aqui na nossa Catedral da Fé em Florianópolis, no centro, na Avenida Mauro Ramos, número 1310. Nesse lugar onde vidas estão sendo transformadas, pessoas estão saindo da situação de dor, de sofrimento, encontrando uma vida diferente. É o que você pode encontrar também. Eu vou colocar agora resultados de pessoas que, chegando a esse lugar, obtiveram a libertação. E o mesmo pode acontecer com você. Acompanhe. O meu esposo virou a cabeça. Então a gente brigava de se agredir mesmo. Eu comecei a ter muito ódio dele, eu ia matar ele. Meu nome é Daiane da Silva, eu fui vítima de um ritual. Eu conheci o meu namorado, a gente decidimos casar, né? E a gente era muito feliz. Era tudo muito bom, tinha muita alegria na nossa casa. Até que então sumiu uma peça de roupa. E quando essa peça de roupa sumiu, o meu esposo virou a cabeça. Ele virou a cabeça de uma tal forma que ele começou a ser muito grosso, ele era muito ignorante, agressivo. E eu comecei, assim,
a ter muitas brigas dentro de casa. Então a gente brigava de se agredir mesmo. Então a gente se agredia tanto verbalmente como corporal mesmo. Eu ia pra cima dele assim como se eu batia mesmo. O que tivesse na minha mão eu jogava. Aí eu engravidei. Na gravidez eu quase perdi a minha filha por conta disso, porque mesmo assim eu grávida, a gente tinha as brigas e eu ia pra cima dele, ele vinha pra cima de mim. E eu tive que ficar em repouso até em 30 dias por conta disso, porque a gente brigava muito. E foi ficando assim, cada vez pior. Depois que eu tive a minha filha, eu descobri a traição. Ele me contou que ele me traiu. E ali foi ficando pior, porque eu comecei a ter muito ódio dele. Eu não falei pra ele sair de casa, eu meio que perdoei ele. Falei que eu tinha perdoado, mas sempre que tinha brigas, eu jogava na cara dele. E aquilo ali foi me oprimindo cada vez mais, me entristecendo. Eu fiquei com complexo de inferioridade. Pra mim, todo mundo era feliz, menos eu. Eu lembro que uma vez ele falou assim, você é um lixo. Você é um lixo, não sei o que eu tô fazendo com você. Teve uma vez que eu liguei pra ele e ele falou assim, a gente não tem casamento. Pra mim não tem, o casamento da gente acabou. Só porque eu queria que ele falasse na minha cara. Quando eu cheguei lá, ele tava conversando com uma mulher. Ali eu falei, é a amante dele. Eu desci da moto, peguei ela pelos cabelos e fui jogar ela na frente do ônibus. E ela falava, me solta, me solta. Eu falei, eu não te solto, você vai morrer, você e ele vai morrer. Eu lembro que eu falei isso com todas as vezes. Eu falei, você e ele vai morrer, só que você vai morrer primeiro. E ele veio pra cima de mim, calma, calma. E eu lembro que eu dei um murro nele, eu bati nele, eu falei, calma nada. E ele também, bati nele pra ele sair de perto de mim. Eu peguei a moto e fui embora. Só que aquilo ali pra mim foi o meu fundo de poço, porque eu não queria mais aquilo pra mim. Eu não tinha vida, eu não era feliz, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer de viver. À noite, quando eu deitava, sempre era assim, vou pegar a faca porque à noite eu vou matar ele. Era isso que eu tinha dentro de mim, eu ia matar ele. De uma forma ou de outra, eu queria que ele morresse. E eu lembro que eu cheguei na igreja, foi numa sexta-feira, eu falei assim pra Deus, Deus, o Senhor tem que mudar a minha vida hoje, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí, eu falei pra Deus, Deus, o Senhor muda. Eu pedi pra Deus com toda a sinceridade, falei pra Deus mudar a minha vida. Tudo que o homem de Deus falava, eu tava ali, ó, eu fazia. E ele foi vendo a mudança em mim. Eu mudei em casa, eu mudei como esposa, eu mudei como mãe. Eu mudei de todas as formas. Hoje a minha vida é completa, porque hoje eu posso falar que eu tenho um casamento, eu tenho uma família. Hoje os meus filhos sentam comigo, a gente come, a gente tem paz, a gente sai, não tem esse negócio de brigas, não tem mais brigas na minha casa. Então hoje a gente tem paz, tem alegria, hoje eu posso dormir, hoje eu posso dizer que eu sou completa, porque Deus mudou a minha vida. Assim como a Daiane se libertou, você pode se libertar também. Isso é possível por meio da fé. Inclusive, se você quer a nossa ajuda agora, você está acompanhando o programa e se identificando. O passado da Daiane é o seu presente. Entre em contato agora, através desse número que aparece aí abaixo. É o 42 32 16 6162. Ou através da central de atendimento pelo WhatsApp, que é o 11 3573 3500. Você pode entrar em contato em qualquer horário do dia ou da noite, nós vamos te ajudar. Você vai acompanhar agora outra história, outro resultado de quem obteve a libertação, embora havia um ritual que foi feito. Mas aquilo que o mal fez, Deus desfaz. Desfaz completamente. E é o que Ele quer fazer na sua vida. Limpar você, trazer libertação para a sua vida, trazer a cura que você precisa, a salvação para você e também por toda a sua família. Você crê nisso? Ela creu e olha só como é que está a vida dela. Acompanhe. Meu nome é Lídia Pereira e eu fui vítima de ritual. Eu me relacionei com um rapaz na época. E aí a ex-esposa dele, não aceitando ele tendo uma outra pessoa, ela fez esse ritual contra a minha vida.
Ele foi lá na casa dele ver os filhos dele, né, na época, e atrás da porta estava ali um boneco de voodoo, né, cheio de agulhas, e também tinha lá meu nome. Sentia muita pontada no meu corpo, parecia mesmo umas agulhas mesmo, sabe? Eu fui ao médico, tudo, e nada foi constatado pelos médicos, né? Nada foi constatado, e dor de cabeça também constante, muito mesmo. Meus filhos, eles já eram, né? Eles já eram da fé, era da Igreja Universal, do Reino de Deus. E aí me fez o convite. Eu entendi que por detrás de todo aquele sofrimento era um mal. Aí foi quando começou o processo de libertação, porque eu perseverei, né? Eu perseverei, não desisti, né? Porque eu vi ali uma oportunidade de eu ser livre. E aí, o que eu fiz? Eu priorizei. Eu priorizei as quarta-feiras, eu priorizei os domingos, e nunca deixei a sexta, porque eu queria o quê? Conhecer Jesus. E eu sabia que se eu conhecesse Ele, pronto, acabou tudo, acabou o sofrimento. Hoje, eu posso dizer o quê? Eu sou feliz porque eu conheci Jesus, priorizei, obedeci, né? Obedeci, priorizei e hoje eu sou feliz. Hoje estou casada, graças a Deus, né? Hoje vivo muito bem, muito feliz e mais do que tudo, né? A paz que tem dentro da gente não tem preço. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nessa sexta-feira, às 19 horas, especialmente, eu vou te esperar aqui na nossa Catedral da Fé. Durante o dia também, todos os horários, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, mas especialmente às 19 horas aqui na Mauro Ramos, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, na nossa Catedral da Fé. E o trabalho também se estende para cada igreja universal do Reino de Deus mais perto da sua casa. Seja muito bem-vindo. Caso você queira encontrar o endereço mais perto, você pode acessar universal.org/localizar e entrar em contato com a Igreja Universal mais perto da sua cidade. Agora eu quero falar a respeito desse domingo. Aos domingos, nós temos aqui a concentração de fé e milagres. Uma reunião onde famílias se reúnem. Inclusive, se você tem problemas familiares, você diz assim, poxa, eu não sei como ajudar o meu filho, como ajudar o meu casamento, o meu marido. Essa reunião tem ajudado muitas pessoas e com certeza vai te ajudar também. Eu não sei o que passa na sua casa, o que você tem enfrentado, de repente é um vazio, uma tristeza, mas eu afirmo para você, tem solução para a sua vida. Independente do que você tem passado, você vai acompanhar agora essa matéria que fala a respeito dessa reunião, porque domingo, independente de qualquer situação, você é muito bem-vindo nesse lugar. Acompanhe. A vida muda quando a fé é colocada em prática.
pessoas comuns que alcançaram conquistas extraordinárias. Eu tinha minha mãe, mas a minha avó era o meu tudo. Tinha muita vontade de morrer, de ir embora com ela. Aos 18 anos eu casei. Aquela angústia não passou, ao contrário, piorou. Eu tinha uma sombra que me acompanhava e uma voz que me acompanhava, que dizia que não tinha jeito, que eu tinha que morrer, que eu tinha que me matar. Aí a depressão bateu forte. Eu morava num condomínio na época. Eu subia até lá em cima e eu queria dar cabo da minha vida. Mas como tem um guarda que fica, né, e ele olha pelas câmeras, ele me viu. E ele foi lá e me tirou de lá. Aí eu comecei na bebida, comecei a fumar e caí na prostituição. E ali eu percebi que eu realmente iria morrer ali. Aí eu cheguei em casa, meu filho frequentava a Igreja Universal, já na época. Ele me fazia convite, mas eu nunca quis vir. E aí eu acordei o meu filho, eram umas 11 horas da noite, e perguntei para ele, tu vai na igreja amanhã? Vou, mãe. Então eu vou com você. Você também pode dar o próximo passo para a sua transformação. Era um domingo, eu cheguei na igreja, pastor. Eu lembro que eu chorei muito, mas ao participar da reunião, eu já senti uma paz. Aquela angústia que tinha dentro de mim, aquele peso que eu carregava, pastor, já não estava mais. Então eu conversei com o pastor, olha, você vai fazer assim, a senhora vai fazer assim, assim, assim. E eu comecei a obedecer. Então eu falei para Deus, se o Senhor realmente existe, o Senhor está aqui, o Senhor vai me ajudar. Eu quero mudar, eu quero sair dessa vida. E aos poucos eu fui largando todo o pecado, todos os vícios. Isso tudo era como se fosse assim, um sonho, sabe? Porque aquilo tudo passou. Então o pastor falou do Espírito Santo. Eu disse, bom, então eu quero o Espírito Santo, porque ainda faltava algo. Até que um dia eu, graças a Deus, fui achada por Jesus. E aí assim, foi maravilhoso. Nem o nascimento do meu filho foi tão importante quanto o Espírito Santo. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Você é o nosso convidado para esse domingo agora. Independente do problema, da religião, nós não estamos aqui para levar uma placa de igreja nova, sabe, um ministério novo, não. Mas para levar uma solução, uma saída para a tua vida. Você que tem pensado em se matar, tamanha angústia, a depressão, a tristeza, há momentos que você se sente só, que tudo que você tem à sua volta não lhe traz a felicidade. Aí vem a preocupação, vem a ansiedade. Você tem tomado remédios constantes, você não consegue mais parar com os vícios. A princípio, era apenas um refúgio, um pequeno refúgio, um escape. Só que hoje se tornou algo dependente. Você está agora dentro de um quarto trancado, pensando em tirar a sua vida. Você está se definhando em uma cama, a sua família é preocupada com você. Você não sabe mais o que fazer para sair dessa situação. Tem jeito para a tua vida. Se você puder chegar nesse lugar, coloque as imagens, nesse lugar aqui na nossa Catedral da Fé em Florianópolis, domingo, às 9h30 da manhã em especial, ou às 7 ou às 18 horas. Nós temos uma reunião especial para você. Não importa qual horário você chegar. Nós estaremos principalmente às 9h30 da manhã, mas você pode ficar à vontade em relação ao horário. E isso não só na Catedral, mas em todas as igrejas universal espalhadas aqui no estado de Santa Catarina. Você vai acompanhar agora o que essa mulher fala a respeito da depressão. Porque a depressão, infelizmente, está afetando muitos lares, muitas famílias. Há quem esteja me acompanhando com depressão. Ou você conhece alguém que está com depressão. E como ajudar essa pessoa? Você vai descobrir como, porque ela foi ajudada. Acompanhe. Meu nome é Loreci e por 24 anos eu vivi uma vida sem cor. Uma depressão que começou aos 7 anos de idade.
Quando criança eu não entendia o que estava acontecendo, então eu me isolava, chorava e tentava mostrar para a família que estava tudo bem, que estava forte, então ninguém percebia. Mas eu tinha medo do escuro, era uma tristeza muito grande, uma angústia, eu tinha muito medo e eu não sabia o que era, por que eu tinha esse medo, esse vazio, essa angústia. E quando eu cresci, então eu pensava que eu tendo um namorado legal, que eu ia ficar bem. E aí eu conheci uma pessoa e era um namorado, uma pessoa muito bacana e me tratava muito bem, eu tinha um bom relacionamento com a família dele também, mas não adiantou. Essa depressão, essa dor, ela aumentou, ela não diminuiu, ela aumentou. Então, aos domingos eram os piores dias da minha vida. Eu acordava e eu não sabia por quê. Eu tinha muita vontade de chorar, eu tinha muita tristeza, uma dor no meu interior que eu não sabia explicar. E ele não entendia por que eu estava triste, por que eu estava daquela forma. Ele chegava a me perguntar, por que você está assim, Lori? Meus pais vão pensar que eu te fiz alguma coisa. De fato, eu estava mal, muito mal, que eu não conseguia disfarçar, eu não conseguia esconder aquela tristeza. Ao passar do tempo, ele teve um acidente e 2 meses antes da formatura dele, que ele estava se formando em advocacia, direito, né, um advogado, ele bateu o carro e faleceu. E nós íamos casar logo depois da formatura dele. Então, para mim, o que era difícil ficou muito pior, porque aí era o luto também. A dor de perder uma pessoa que me compreendia, que me ajudava, que cuidava de mim. E aí eu me sentia mais só ainda do que eu já estava. Aí eu me isolei e passei, para poder dormir, eu passei a tomar bebida alcoólica, porque eu não conseguia dormir. Só que no começo até que funcionou, a bebida fazia eu dormir. Mas depois foi aumentando a quantidade de bebida e a situação foi ficando bem grave, bem pior. A bebida mesclava na hora, mas depois vinha a dor maior. A dor na alma, o sentimento, a vontade de morrer. Aí foi onde a primeira tentativa de suicídio, eu cortei os pulsos. E aí na minha mente não tinha outra forma, era morrer para resolver. Conversava com as pessoas, com os familiares, com uma irmã que eu conversava mais. E ela me dizia, isso é fraqueza tua, isso é da tua cabeça, você que é fraca, você tem que lutar, isso não existe. E aí eu me envolvi em um outro relacionamento. Esse relacionamento foi um relacionamento abusivo. Aí eu tive um filho e a situação ficou bem grave porque ele me maltratava com palavras o tempo todo. Eu chorava muito, eu tinha muita angústia, muita dor. E eu cheguei a ficar na cama, no quarto escuro, por 1 semana sem conseguir sair. Eu não tomei banho, eu não fiz higiene pessoal, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de viver. Eu queria morrer. Eu tomava medicação para dormir, eu dormia por umas 2 horas e depois eu acordava e ficava. Eu ficava me jogando na cama de um lado para o outro porque eu não conseguia dormir. A depressão, ela é assim, ela não fica permanente, ela tem gatilhos, ela tem momentos que você cai. O gatilho foi a separação, porque esse relacionamento ele era muito complicado. E a gente se separou, eu resolvi me separar. Aí nós tínhamos um amigo que era médico e eu encontrei ele nessa situação. Aí me disse, olha, Lori, você tem que ser internada porque você está num quadro de depressão grave e você está correndo risco. A sua vida está correndo risco. Então eu fiquei 1 semana no hospital, só que eu estava dopada no hospital. Eu não tinha reação alguma porque eu só vivia a medicação, medicado, dopado. Então eu não pensava, não raciocinava, eu não conversava. O telefone tocava do lado da cama, eu não escutava. Eu estava dopada, totalmente dopada. Então eu saí da clínica e recebi um convite para um evento como esse, Vida Cores. E onde eu recebi ajuda e eu entendi que sim, a depressão tem cura. E aí eu passei a ter uma vida, com o passar do tempo, eu passei a ter uma vida em cores. Eu reconstruí a minha vida, não só com as coisas, mas dentro de mim. Aquela dor foi preenchida, aquele vazio não existe mais. E são 21 anos que eu estou curada, que eu estou feliz. Eu não precisei mais tomar medicamento, foi tirado todos os calmantes e eu estou curada. Não tenho mais depressão, não preciso tomar calmante para dormir, nem para viver mais. E você que está passando por isso, eu te convido para um evento do Vida Cores, no Templo de Salomão,
ou em uma universal mais próxima de você. Teve jeito para ela, tem jeito para você também. Não importa a situação que você esteja vivendo agora. Esse evento Vida Cores é um convite para todos. Todos que querem mudança de vida, querem sair da depressão. Por que Vida Cores? Porque quando a pessoa está com depressão, ela vê o mundo cinzento. Para ela nada tem vida. Tudo que ela vê à sua volta não tem mais gosto. Mas a partir do momento que ela é curada da depressão por meio da fé, conforme os resultados mostram, então ela passa a ver a vida diferente. Imagina você vendo a vida a cores, tendo paz, alegria, felicidade, vendo o seu filho familiar que está tão debilitado, agora curado. É o que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso, dê uma chance para Deus. Aliás, uma chance para você mesmo. Uma oportunidade para você, para que Ele mude essa situação que você tem enfrentado. Nesse domingo, eu vou te aguardar aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, número 1310, centro de Florianópolis. Às 9h30 da manhã, especialmente, ou às 7 ou às 18 horas no cair da tarde. Nós vamos agora com a oração com o Bispo Sérgio Mota. Prepare-se, vamos falar com Deus, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, o Senhor foi quem disse: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tornai-vos a mim. E esta pessoa, meu Pai, ela se achega a Ti nesse momento de prece, ela esteve nessa programação, meu Pai, meu Deus, assistindo, ouvindo, meu Pai, vendo, e agora ela ora conosco, porque ela precisa, meu Pai, do toque poderoso das Tuas mãos. Liberta, meu Pai, de toda influência negativa, de toda obra de inveja, de toda obra de olho grande. Tira, meu Pai, as enfermidades de sobre os teus filhos. Que esta criatura seja curada agora. No nome de Jesus Cristo, receba a cura, a libertação. Meu Deus, que haja salvação. Que a tua luz venha resplandecer no lar, na casa de todos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, sexta-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, é o dia de libertação. Você que sofre com insônia, você que ouve vozes, vê vulto, não dorme de noite, enfim, hoje é o dia. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e seja livre de todos os males. Um abraço do Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. Obrigado, Bispo, graças a Deus. Bem, está aí a oportunidade para você buscar esse Deus que pode e quer mudar a sua vida. Eu vou te aguardar nesse domingo aqui. Tomara que você e sua família e seus convidados estejam presentes. Acabando a reunião, se você quiser falar conosco, nós vamos ter o prazer de poder te orientar, de atender, de conhecer você. Talvez num momento difícil da sua vida, mas em breve tudo isso vai passar. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.